Fala pessoal, mais um dia aqui, hoje mais uma vez na companhia do professor Júlio Benvenuti. Obrigado por me receber de novo, a gente poder trocar uma ideia aí. Hoje a gente vai falar mais sobre treinamento de força, né? Eu que agradeço, Renan. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui de novo. Bom, eu queria falar com você um pouquinho sobre as variáveis do treinamento de força. Eu queria que você colocasse uma visão mais atual da literatura para a gente sobre algumas das variáveis, né? Legal. Então, primeiro assim, para contextualizar, a gente falar em carga de treino, né? A gente fala em carga de treino, a gente fala de todas as variáveis unidas, né? E não só da intensidade do exercício. Mas agora entrando para essa manipulação da carga de treino, como que a ciência vê hoje a importância de todas as variáveis, de quais delas a gente deveria ter um pouco mais de cuidado, pensando principalmente em promover hipertrofia muscular, por exemplo? Legal. Renan, antes de mais nada, a gente precisa conceituar, né? Tentar conceituar o que é a carga de treino. Então, quando a gente usa esse termo carga, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a quantidade de peso que a gente está colocando na barra. E essa é um dos componentes da carga de treino. Então, didaticamente, a gente divide a carga de treino entre dois conceitos, né, distintos: carga interna e carga externa. Então, basicamente, carga externa é tudo aquilo que nós, treinadores, conseguimos manipular no treino do nosso aluno. A gente consegue colocar mais peso, a gente consegue aumentar o número de repetições, a gente consegue mudar o exercício, a gente consegue mudar o intervalo. Então, isso é carga externa, tudo que é passível de manipulação pelo treinador ou até pelo atleta. E a carga interna é um conjunto de respostas orgânicas que cada indivíduo apresenta frente a uma determinada carga externa, ou seja, são variáveis que nós, treinadores, não conseguimos manipular diretamente. Então, por exemplo, a sua frequência cardíaca, eu não consigo vir aqui no Renan e voluntariamente aumentar a frequência cardíaca dele. Eu tenho que implementar, eu tenho que imprimir um determinado estímulo externo e o organismo dele vai me dar uma resposta àquele estímulo que eu estou ofertando. Um exemplo é a frequência cardíaca. Outro exemplo, os valores de lactato sanguíneo, a percepção subjetiva de esforço. Então, todas essas são variáveis de carga interna, tudo bem? Então, relacionando as variáveis de carga, a gente vai falar basicamente de carga externa, né? Sobre o treino de força. Então, as variáveis de carga externa que nós normalmente manipulamos, né? E isso de maneira histórica, né? Foi uma herança histórica, vamos dizer assim, é a quantidade de peso que o indivíduo utiliza e o número de repetições e séries. Só que a literatura ela tem uma investigação muito mais ampla, né, recentemente, sobre essas variáveis de carga externa. Ela não está se limitando a analisar apenas a intensidade e o volume, né, dos programas de exercício. Ela tem analisado muito a questão dos intervalos, né, entre as sessões, o intervalo entre as séries, a frequência com que os estímulos são aplicados, né? Os diferentes tipos de exercícios, a ordem em que esses exercícios são ofertados ao aluno. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre determinadas variáveis e como que a literatura tem mostrado que a manipulação delas, em que grau, né, que elas podem aumentar as respostas adaptativas ao treinamento de força. Muito bom. Visto isso que você colocou, eu queria entrar agora especificamente dentro de algumas variáveis, tá? E a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Legal. Então, assim, a gente tem estudos recentes que mostram a comparação, por exemplo, de indivíduos que treinaram com alta intensidade e com baixa intensidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, até porque parece que nesse estudo os dois grupos atingiram a hipertrofia, né? Exatamente. Ou seja, se eu treino com pouca intensidade, não é possível de eu atingir esse resultado? Certo. Como que funciona essa relação? Legal. Então, mais uma vez, vamos conceituar o que é intensidade, né? A gente tem uma certa confusão aí na nossa área de que intensidade implica necessariamente em alta demanda de esforço. Isso não é necessariamente verdade, né? Você pode fazer um treino intenso sem ter um esforço grande. E o contrário também é válido. Você pode fazer um treino que lhe causa um esforço muito grande sem necessariamente ser intenso. Então, eu vou falar aqui de intensidade como uma variável
que está se relacionando à quantidade de peso que o indivíduo usa em determinado exercício. É a quantidade de massa que o indivíduo vai mobilizar em determinado exercício, tá? Então, as recomendações mais clássicas do Colégio Americano para indivíduos que têm como objetivo ganhar massa muscular e força eram que intensidades mais altas deveriam ser preconizadas, né? Então, quais seriam essas intensidades? Normalmente acima de 65%, 70% de um RM. Então, o que a literatura buscou investigar de alguns anos para cá será que essa recomendação ela realmente faz jus, né? Será que ela é justificável do ponto de vista através de estudos experimentais? Então, quando esses estudos mais recentes utilizaram a variável intensidade, né, como o desfecho principal, né, eles analisaram que mesmo utilizando cargas baixas, né, os indivíduos conseguem ter um nível significativo de hipertrofia muscular comparativamente com cargas mais altas. Então, o grande lance parece ser o seguinte: se o indivíduo não consegue suportar cargas altas ou não gosta de treinar com intensidades muito altas, você tem que garantir que o indivíduo chegue na falha muscular concêntrica o mais próximo possível da falha muscular concêntrica. Isso para indivíduos cujo objetivo seja maximizar a hipertrofia muscular, né? Tem um estudo recente, eu não me lembro se é desse ano de 2020 ou de 2019, um estudo que comparou o efeito de séries de 4 repetições máximas, 8 repetições máximas e 12 repetições máximas. Posso estar enganado, mas se eu não me engano é de um grupo de pesquisadores japoneses. E eles verificaram que sob condições de volume equalizado, né, em condições de volume equalizado, as 3 intensidades promoveram adaptações hipertróficas semelhantes. Então, quando a gente fala em hipertrofia, parece que a intensidade não desde que levada até próximo, né, do ponto de falha muscular, não é um fator tão decisivo, né, tão determinante nesse desfecho. Já para o indivíduo que necessita de uma maior produção de força, um maior ganho de força, aí as cargas mais elevadas, as intensidades mais elevadas, parecem ainda ser o ponto principal de recomendação. Muito bom. Então aí a gente já tem uma diferenciação, né, do sujeito ganhar força, né, como característica. Exatamente. E a adaptação morfológica, que seria a hipertrofia. Perfeito, exatamente. Então parece que há essa diferenciação, né, em termos dos desfechos, dos estudos. A intensidade parece ser mais importante quando o indivíduo tem como objetivo principal incremento da força, né? Tem uma variável do treinamento que eu percebo, né, a gente até discutindo isso em outros momentos, que acaba sendo um pouco negligenciada, né, que é a questão da ação muscular. De enfatizar uma ação muscular um pouco mais em detrimento à outra e a variação disso, né? Por exemplo, eu queria que você falasse um pouco mais de treinos com mais característica concêntrica e treinos com mais característica excêntrica. O que seria mais interessante, ou se os dois, em que momentos seria mais interessante variar isso e por quê? Legal, Renan. Então, antes de mais nada, conceitualizar, né? Importante. É importante. A ação concêntrica é o músculo produzindo tensão quando a origem e a inserção se aproximam, quando o músculo se encurta, e a ação excêntrica é o músculo produzindo tensão quando a origem e a inserção se afastam, quando o músculo está se alongando, né? Normalmente, o que a gente via muito em termos de dados da literatura é que as ações excêntricas teriam um maior potencial de induzir hipertrofia do que as ações concêntricas. Então, isso já vem sendo estudado e sendo questionado, que na verdade as diferenças entre as duas, entre aspas, hipertrofias, né, seriam mais de caráter regional. Então, os protocolos que induzem maior intensidade ou maior ênfase na ação excêntrica parecem induzir uma hipertrofia mais relacionada à adição dos sarcômeros, né, que são as unidades contráteis, de maneira em série, ou seja, uma do lado da outra, aumentando o comprimento do fascículo, né, do músculo. De maneira contrária, os protocolos que têm maior ênfase concêntrica causariam um maior aumento no diâmetro do músculo, ou seja, a adição de sarcômeros um em cima do outro, ou seja, a adição de sarcômeros de maneira paralela, né? Então, novamente, isso só vem corroborar a ideia de que a variedade
de exercícios e de diferentes manipulações, inclusive dessa variável de ação muscular, é muito interessante sob o ponto de vista morfológico, né? Que diferentes ênfases, tanto na ação excêntrica como na ação concêntrica, podem produzir diferentes adaptações do ponto de vista da arquitetura muscular. Então esses são achados bem recentes e o corpo, né, de evidências da literatura vem aumentando cada vez mais em relação a esse tópico que você citou. Isso é bastante interessante, né? Eu queria que você entrasse um pouquinho mais nessa questão da hipertrofia em série e hipertrofia em paralelo, tá? Legal. Porque assim, eu vejo que às vezes as pessoas colocam a hipertrofia como um único fenômeno, né? Legal. Um único tipo de adaptação. Bacana. Mas você conceituasse um pouquinho melhor essas diferenças e por que as duas são importantes, né? Legal. Renan, a hipertrofia é um aumento do tamanho do músculo em virtude de maior adição de conteúdo de proteínas contráteis, né? Isso independente se você está tendo uma hipertrofia, que eu falei para você, em série ou paralelo. Essa hipertrofia em série, com adição de sarcômeros em série, como eu falei para você, ela é vista mais em atividades de caráter excêntrico. Então ela é muito interessante, por exemplo, pode ser até utilizado, né, essas ações excêntricas, inclusive para indivíduos que apresentam um determinado tipo de encurtamento muscular. Então, você pode utilizar uma ênfase maior em atividades excêntricas nesse público, né? Pessoas que têm desvios posturais, um indivíduo hipercifótico, por exemplo, você tentaria adicionar mais sarcômeros em série no músculo peitoral, que seria uma forma de você aumentar o comprimento do fascículo, da fibra muscular. Você não aumenta o tamanho do músculo, tá? Você aumenta o comprimento da fibra individual, né? E isso poderia até, de maneira prática, auxiliar nessa correção de desvios posturais. Além disso, né, você citou o aumento da hipertrofia em paralelo. Ela é muito interessante. Eu vou trazer para o conteúdo prático porque pode ser até legal. Geralmente a hipertrofia analisada, induzida por protocolos de ação concêntrica, ela é mais regionalizada, ela é mais localizada, entre aspas, tudo bem? No centro do ventre muscular. E a hipertrofia induzida por exercícios excêntricos, de maneira em série, ela é mais localizada próximo à junção miotendínea, né? A unidade miotendínea. Então, se o indivíduo, por exemplo, necessita, um indivíduo em nível mais avançado, obviamente, né? Um fisiculturista, por exemplo, que precisa apresentar uma simetria muscular muito grande e que pequenas diferenças em aspectos morfológicos podem fazer a diferença na performance do indivíduo, né? e no desempenho dele de caráter competitivo, o treinador ele pode direcionar, por exemplo, protocolos de maior ação concêntrica ou maior ação excêntrica para diferentes grupos musculares. Não que ele tenha que adotar um caráter exclusivo para ação concêntrica ou excêntrica, né? A gente sabe que é muito difícil implementar um protocolo exclusivamente concêntrico ou excêntrico no dia a dia, mas ele pode utilizar estratégias em que as diferentes fases, né, as diferentes ações musculares, possam ser enfatizadas de acordo com a necessidade daquele indivíduo, inclusive a necessidade visual, que é o caso do fisiculturista. Isso é muito interessante. Dentro desse contexto, como fica o olhar da ciência para a amplitude de movimento? Da gente falar sempre de trabalhar só em grandes amplitudes, ou trabalhar em amplitudes parciais, como que fica esse olhar? Perfeito. Muito legal a sua pergunta, muito interessante. Então, normalmente a gente sempre estimula o aluno a realizar o exercício com a maior amplitude possível. Maior amplitude possível para ele, né? A minha maior amplitude possível não necessariamente é a sua. E acho que isso tem mais um caráter do ponto de vista funcional do que do ponto de vista morfológico, Renan. Os exercícios com restrição de amplitude, eles também têm um potencial hipertrófico grande, né? E dentro desse contexto que eu falei para você de hipertrofia em série ou hipertrofia paralelo, parece que os exercícios que utilizam maior amplitude de movimento, especificamente na fase excêntrica, né? Por exemplo, a descida do agachamento, promove maiores adaptações em série do que o exercício com amplitude reduzida.
E ao contrário, o exercício com amplitude reduzida parece promover maior adaptação em paralelo do que o exercício com amplitude total. Então, olha só que interessante, é mais uma variável do treino que você pode manipular com o seu aluno e esperar respostas adaptativas específicas. Você pode utilizar fases do seu treinamento em determinado exercício ou até em determinado grupo muscular que você restringe a amplitude de movimento, né? A gente tem até um estudo bem específico que analisou resposta hipertrófica com o tríceps testa. Então, uma condição, os indivíduos realizavam um exercício, né, o tríceps testa, com amplitude total até o final da extensão do cotovelo, e na outra condição, os indivíduos realizavam evitando a extensão total do cotovelo, ou seja, mantendo o músculo, entre aspas, né, mais tenso por mais tempo. E isso induziu a maiores respostas adaptativas do ponto de vista hipertrófico. Então, nem sempre a maior amplitude representa a maior resposta. É mais uma variável a ser manipulada. Legal, isso traz para a gente mais uma vez aquela questão de contextualizar e entender os fenômenos por trás, né, do treinamento, da prescrição do treinamento, para poder conseguir individualizar a prescrição mesmo, né? Legal. E agora falta mais uma variável que eu gostaria muito de colocar aqui, né, que são as pausas. Legal. Pausas completas, pausas incompletas. O que esse tipo de pausa determinaria na característica do treino, por exemplo? Legal, perfeito. Então, quando a gente fala entre pausas, né, no treinamento de força, a gente está falando basicamente do quanto de intervalo que é adotado entre uma série e outra, né? E a magnitude dessas pausas vai direcionar de maneira bastante específica qual é o metabolismo energético predominante durante a execução do exercício. E basicamente o que diferencia uma pausa curta, que seria a pausa abaixo de 1 minuto, de uma pausa de caráter mais longo, que seriam as pausas acima de 2 a 3 minutos, seria a quantidade de fosfocreatina que é regenerada nessas diferentes condições, né? Então, pausas mais curtas não permitem a ressíntese completa dos estoques de fosfocreatina intramuscular. De maneira contrária, as pausas longas já permitem uma ressíntese de maior percentual. Então, a capacidade de trabalho do indivíduo, né, de maneira aguda, a capacidade de gerar trabalho, de produzir trabalho do indivíduo que está realizando um exercício de força, ela é intimamente influenciada pela quantidade de pausa que é adotada, né? Então, a gente sabe que as pausas mais longas estimulam uma mobilização de carga maior comparativamente às pausas mais curtas. E do ponto de vista crônico, né, pensando em adaptação de força e hipertrofia, quando a gente compara diferentes pausas com o mesmo número de séries, cronicamente as pausas mais longas tendem a induzir maior adaptação de hipertrofia e força justamente por essa justificativa, né? O indivíduo consegue mobilizar mais carga e isso cronicamente vai se traduzir em maior resposta hipertrófica. Mas a gente sabe que do ponto de vista prático, para quem está ali na academia, para quem está ali no estúdio de personal, a gente não tem uma disponibilidade de tempo tão grande para implementar o treino com o nosso aluno, né? Às vezes a gente tem 40 minutos, 50 minutos. Então o uso de pausas mais longas fica um pouquinho mais limitado. Então uma forma que a gente pode equalizar o resultado, né? Mesmo utilizando pausas mais curtas, é aumentar a quantidade a quilagem total que o aluno utiliza, simplesmente adotando um número maior de séries, mesmo com uma quantidade de pausa mais curta. Então, independente da quantidade de pausa que é adotada, se é curta ou se é longa, os protocolos de exercício de força que mobilizam mais carga, eles tendem a induzir maior resposta hipertrófica. A gente tem dados recentes que a quantidade de pausa ela é indiferente quando você equaliza o volume total, quando você equaliza a carga mobilizada em um determinado período. A quantidade de pausa que é adotada nessas condições de equalização de carga, ela não interfere na resposta adaptativa. Muito bom, professor. Em termos práticos, então, por exemplo, né, vamos tentar exemplificar isso que você disse. Um sujeito que faria uma pausa longa e fariam 3 séries de repetições máximas, né, de 10 movimentos, por exemplo. A gente somaria ali 30 movimentos. Com aquela carga ótima, né? Com intensidade máxima para ele, para aquele número de repetições. Sim. Se essa pausa for incompleta, né, for curta, a tendência é que na segunda e principalmente terceira série ele diminua o número de repetições. Perfeito. E aí a sugestão que você deu
é adicionar mais séries até que ele chegue ao mesmo volume. Sensacional, perfeito. Seria isso. Já traduziu perfeitamente o que eu falei. Muito bom. Isso é bom porque, assim, às vezes a gente pega a gente entende a relação da pausa, a gente consegue perceber que seria melhor, vamos dizer assim, né? Nem sempre, mas vamos colocar que seria melhor para que o sujeito mobilizasse mais carga dentro daquela sessão que eu planejei. Exatamente. Só que às vezes, em termos práticos, a gente não tem tempo, como você disse, né? Por isso é importante entender os fenômenos para a gente conseguir adaptar. Maravilha. Né? E mais do que ficar pensando em método ou sistema já pronto para isso, é a gente compreender tudo isso e depois a gente mesmo consegue aplicar na prática, Com certeza, Renan. Isso aí que você falou é muito importante, né? Uma outra forma de você aplicar, Renan, esse conceito de diferentes pausas é você atrelar isso ao tipo de exercício que você está realizando. Então, por exemplo, exercícios de caráter multiarticular, eles trazem uma demanda neural, uma demanda cardiovascular maior, né? Quando comparado a exercícios uniarticulares. Então, talvez nesses exercícios especificamente, em que a mobilização de carga é importante, você pode adotar pausas maiores. E para você compensar, né, essa adoção de pausas maiores, você pode utilizar pausas de caráter menor que 1 minuto, nos exercícios monoarticulares, né, ou uniarticulares, em que a demanda neural, a demanda cardiovascular, a percepção de esforço tende a ser menor. Então você consegue ainda manter uma mobilização de carga interessante, mesmo com o uso de pausas relativamente menores. Então você pode atrelar inclusive ao tipo de exercício ou ao grupo muscular que você está querendo trabalhar na sessão, a quantidade de massa muscular que você está mobilizando. Então a quantidade de esforço, né? Se você trabalhou com repetição máxima, a tendência é que você precise de um intervalo um pouco maior. Agora, se você trabalhou de maneira submáxima, não faz muito sentido você trabalhar com 3, 5 minutos de intervalo com o seu aluno, né? Muito bom, muito obrado, professor. Isso foi mais um dia, agradecendo ao professor Júlio Benvenuti por nos receber aqui. Vou deixar o contato dele aqui, tá? O Instagram, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ele, deixa aí nos comentários que espero uma próxima vez a gente poder sentar de novo e bater um papo sobre isso. Legal. Muito obrigado por ter me recebido aqui. Obrigado, pessoal. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.